Olá, bem-vindos ao Momento Escatológico. Eu sou o pastor Nogueira da Ibrave Cumbica e agradeço por mais uma vez contar com a sua presença neste vídeo. Eu quero falar nesses minutos seguintes sobre os céus. Quantos céus existem? Eis a pergunta. Muitos perguntam alguma coisa, outros tantos especulam. Já vimos até novela da Rede Globo com o nome de Sétimo Céu e por aí afora vai. Então, há muita especulação, muitas crendices. Mas o que diz a Bíblia? Bem, a Bíblia, ela não diz exatamente, é como a questão de dons espirituais. Não diz quantos dons existem, mas fala de vários. E céus, a Bíblia não diz quantos existem, mas fala de alguns. Então, vamos entender pela Bíblia quantos nós podemos identificar. Então, eu começo aqui em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo São Paulo teve um arrebatamento. Então, 2 Coríntios capítulo 12, do verso 2 ao 4, Paulo diz o seguinte: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus é quem sabe. Eu sei que esse homem, não falando de si mesmo, se estava no corpo ou fora dele eu não identifiquei, não posso afirmar. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir-se ou falar, às quais não é permitido. Ou seja, Paulo ouviu coisa que foi dito a ele que não era para contar. Muitas vezes ele revelou aos poucos, porque era permitido, mas há coisas que ele viu e ficou só com ele, e nós só iremos descobrir quando lá chegar. Mas então vamos aos fatos. Paulo está dizendo que ele foi ao terceiro céu. Temos aí já a seguinte conclusão: quantos céus tem só nesse texto aí? 3. Porque para ele ter ido até o terceiro, então temos que concluir que tem o primeiro e o segundo. Então já vemos 3 céus aí. Aí nós vemos, Jesus falou com o ladrão da cruz, lá em Lucas 23, 39 a 43, quando Jesus foi crucificado, foram crucificados outros 2 homens no mesmo dia, no mesmo momento. Então a crucificação ali eram 3 cruzes. Jesus na cruz do meio e 2 ladrões salteadores, um na direita e outro à esquerda. Diz a Bíblia que um deles lançava todo tipo de impropério contra Jesus, e blasfemava e dizia: Jesus, se tu és o Filho de Deus, desce desta cruz, salva-te a ti mesmo e também a nós. Então lançava impropérios, como a população, como os presentes ali também faziam, zombavam de Jesus. Porém, um outro ladrão, ele disse: homem, tu não temes a Deus, nem mesmo já estando condenado à morte? E aí ele diz: olha, nós morrendo por uma causa, a nossa morte é justa, disse um dos ladrões, porque nós estamos pagando pelos crimes que nós cometemos. Então ele confessou culpa ali e ele admitiu que era um pecador. E ele disse: mas Jesus nenhum mal fez, Jesus é justo. E aí vem a grande verdade que o salvou. Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Para que ele diga esta expressão, ele tem que estar dizendo: Jesus, eu acredito que o Senhor é o Messias, o enviado de Deus a este mundo, que o Senhor tem um reino, que o Senhor pode salvar. Então ele estava dizendo tudo que a salvação resume. E Jesus então fala com ele: hoje mesmo, hoje estarás comigo no paraíso. Então veja lá, paraíso é mais um céu, é um céu. Para onde foi o ladrão que morreu ali sem nunca ter sido crente, sem conhecimento de igreja, sem fundamentos nenhum na palavra de Deus. No livro Galardão, no meu livro Galardão, que você pode adquirir pelo Mercado Livre, no livro Galardão você vai encontrar ali a explicação sobre o paraíso, para onde vão as pessoas com o mínimo ou sem nenhum conhecimento de Deus, que não interagiram com a igreja, que não foram membros de igreja, esses que se salvaram, a exemplo do ladrão da cruz, em momentos próximos da morte, como alguns que a gente vai no hospital e ora por eles e prega e faz o apelo e eles aceitam a Jesus. Às vezes, naquele mesmo dia que aceitou Jesus, ele morre, ele não volta para casa, ele não tem tempo para ir para a igreja, não se batiza, não foi membro de nenhuma igreja, não frequentou, não se envolveu com nada da religião, nada que levasse ele a conhecimento da palavra de Deus. Então esse tipo de gente vai para o céu sem nenhum
nenhum conhecimento. Então, para que céu que eles vão? Eles vão para o paraíso, lugar de crescimento. Lá no livro Galardão, eu tenho a experiência, eu narro a experiência vivida por mim e por um pastor que também já está na glória, quando ele perdeu a sua esposa, que viveu com ele casada há 59 anos. Então, Deus deu para ele uma revelação e para mim, Deus me mostrou a revelação, o que significava. Então, ali eu explico direitinho o que é paraíso. Aí nós temos outro céu. No capítulo 16 do livro do Evangelho de Lucas, nós vemos ali a parábola do mendigo e do rico, do mendigo chamado Lázaro e do rico. O rico não diz o nome, mas diz: havia um homem rico que vivia regaladamente, que se vestia esplendidamente de púrpura e de linho, aquela coisa. Fala ali da riqueza do homem. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que jazia, né? Permanecia à sua porta e que comia das migalhas que caía da mesa do rico e por aí vai, e os cachorros lambiam-lhe as feridas do seu corpo, e aí então está ali a relação, a descrição dos dois, do rico e do mendigo. Aí diz: aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha lá. Seio de Abraão também é um céu. É um céu dos tantos que existe. Então nós já estamos vendo aí 5 céus. Pelo menos 5. Ou Paulo também falou que ele teve no paraíso, não é? Pode ser que um desses céus que Paulo teve é o paraíso, mas pelo que eu entendo não era. O paraíso que Paulo está se referindo é outra questão. Ele não está se referindo ao paraíso para onde Jesus chamou o ladrão da cruz para ir. Porque onde Jesus chamou o ladrão da cruz para ir é um paraíso onde as pessoas que ali estão são principiantes. Não tem coisas tão extasiantes e tão gloriosas ainda, porque ainda é vedada a elas, não é? É vedada? O vetado, né? Não é? A palavra é difícil. Vetado, né? Proibido a elas a verem ou acessarem muitas coisas. Vocês sabiam disso, né? Está escrito lá em Hebreus: sede santo, porque siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tem gente que morre sem santificação. O ladrão da cruz é um desses. Ele não morreu santo, ele era um criminoso. Qual era a santidade daquele cara? Só sabia matar, roubar e fazer mal. Tinha santidade nenhuma. Ele apenas encontrou o perdão que o lavou e que o remiu do seu crime. Mas santidade ele não tinha. Por isso é que ele foi para o paraíso, onde ele vai se desenvolver, até alcançar outros céus. É isso que eu falei, o livro Galardão vai falar disso. Alcançar outros níveis de credenciais, de crescimento que lhe permita ir a outros ambientes. Então, veja você. Nós entendemos aí, já estamos identificando em 5 céus: seio de Abraão, paraíso e os 3 que Paulo acessou. Paulo acessou um só, o terceiro, mas para ter ido no terceiro já tinha passado pelo primeiro, pelo segundo. Pode ser que o primeiro e o segundo até seja o próprio paraíso ou o seio de Abraão. A Bíblia não fala, mas pode ser que não seja, que seja outro. Mas está ali, estamos falando de céus. Vamos falar de outro céu, a Nova Jerusalém, que é o céu definitivo para onde irão os salvos. Como eu já disse, nela não tem ninguém morando ainda. Iremos morar nela, ou irão morar nela, aqueles que salvos depois de passarmos pelo bema, pelo tribunal de Cristo, onde iremos receber os galardão naquela festa de 7 anos lá no céu. Ali receberemos o galardão, e um dos direitos que nós temos é o direito de morar na Nova Jerusalém. Então, a partir daquele momento, a Nova Jerusalém será habitada, não é? Como também no período do milênio de Cristo, a Nova Jerusalém também desce para a terra, porque, como está escrito, a igreja vai morar na Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém está escrito que ela é a noiva do Cordeiro, a igreja é a noiva de Cristo, e o noivo não vai ficar 1000 anos ausente da sua noiva. Por isso, quando Cristo vier reinar aqui na terra, a igreja vem com ele aqui para a terra também. Então, tudo isso para os irmãos entenderem essa questão de céu. A Nova Jerusalém é um céu. Se nós já estávamos falando de 5, nós temos 6, não é? Ainda há um outro céu no livro do Apocalipse, no capítulo 19, fala de um outro céu. Lá diz, no capítulo 11 do livro do Apocalipse, no verso 19, diz:
Abriu-se o santuário de Deus que se encontra no céu. Santuário é a igreja. Então se abriu a igreja de Deus que está no céu. Qual céu? No céu que Deus mora. E foi vista a igreja de Deus, a arca da aliança no santuário de Deus. Ou seja, na igreja que está no céu, onde Deus mora. Mais um céu. Mais um céu. Então entendemos pela Bíblia quantos céus existem. Não podemos afirmar. Porque pode ser que Paulo, indo no terceiro, o paraíso e o seio de Abraão possa ser o primeiro e o segundo. Mas se não for, só ali nós já estamos identificando 5. Depois a Nova Jerusalém, que é mais um céu, seria 6. Depois o lugar onde Deus mora, onde tem uma igreja, porque na Nova Jerusalém não tem igreja, mas no céu onde Deus mora tem uma igreja. Para que uma igreja onde Deus mora? Não sei, não me pergunto por quê, mas ela já foi usada, porque lá em Êxodo 25, capítulo 25, verso 40, quando Moisés está no Monte Sinai, recebendo a revelação de Deus, as tábuas da lei, e Deus manda Moisés confeccionar, construir aquela tenda móvel, a qual veio ser modelo, inclusive para o templo que Salomão construiu depois. Então ali Moisés recebe de Deus ordem para construir não só a edificação, a tenda, mas os utensílios que Deus queria que nela estivesse, incluindo a arca. E aí Deus fala para Moisés: vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então lá no Monte Sinai, há 3.500 anos atrás, Deus traz dos céus para mostrar a Moisés aquela igreja que está lá no céu e a arca da aliança e todos aqueles utensílios, né, que faziam parte ou que compunham o mobiliário sagrado do templo. Então, para vocês verem que tudo que Deus faz tem a sua utilidade. Nós, às vezes, é que não entendemos. Então, quantos céus existem? Não posso dizer para você quantos, mas digo que existe, pelo menos a Bíblia nos mostra que existem vários. Se o caro ouvinte gostou dessas informações e queira saber mais coisas, como eu disse, meu livro Galardão, também é o livro Grande Tribulação, vai mostrar o que é que temos que fazer para acessar esses lugares. Esses lugares todos são acessados por méritos. Quando nós dizemos que ninguém é salvo por mérito, tá bom? Entenda isso, ninguém é salvo por mérito. Por isso, se alguém apresenta qualquer forma de obra benemérita aí para salvar alguém, tá mentindo. Boas obras, bom caráter, boa conduta, generosidade, tudo isso faz parte, deve fazer parte da vida dos que andam com Deus, dos que confiam em Deus, mas isso não salva ninguém, não é? De boas intenções e de gente boa, o inferno está cheio. No meu livro lá também está escrito, né? Acho que no próprio Galardão, eu escrevo e digo assim, muita gente bem melhor no inferno do que muitos que estão no céu. Pode ser, à primeira vista, uma informação, digamos assim, estarrecedora. Mas lá no inferno tem gente que nunca matou, que nunca roubou, que nunca adulterou, que nunca quis o mal de ninguém, que nunca fez o mal para ninguém, mas nunca acreditou coerente com a Bíblia para a salvação. Nunca acreditou em Jesus como Salvador. Inventou moda, seguiu pela cabeça dos outros, seguiu normas e regras de homem, mas não seguiu a palavra de Deus, acabou morrendo e foi para o inferno. A condenação, sim. Se a pessoa for uma pessoa boa aqui, ele não vai ter tantos sofrimentos nem problema quanto um grande pecador, porque o julgamento é de acordo com as obras. Mas sem Jesus, pode ser quem for. Pode ser o melhor dos melhores, vai parar no inferno, porque só tem um que nos livra do inferno, e esse um é Jesus. Aí, por outro lado, nós falamos lá também no livro, que lá nós encontramos, no céu tem ladrão, no céu tem prostituta, no céu tem político corrupto, no céu tem, que mais? Tem um monte de gente, assassino. Como assim, pastor Nogueira? O senhor está dizendo que o céu tem esse tipo? Tem, todos eles. Davi matou e adulterou. Onde é que ele está? No céu. Maria Madalena, prostituta. Além de prostituta, tinha 7 demônios no couro, 7 espíritos. Onde está Maria Madalena? No céu. Zaqueu, o publicano, o político ladrão e corrupto. Onde está Zaqueu? No céu. E assim o ladrão da cruz, passou a vida inteira sendo bandido, roubando, matando e fazendo besteira. Onde está o ladrão da cruz? No céu. Então tem gente ruim no céu? Tá cheio. Agora, e gente boa no inferno?
também está cheio. Qual foi a diferença? O que levou um para o céu e o outro para o inferno? Não foi o que fizeram nem de certo e nem de errado, mas a fé que tiveram naquele que paga o pecado, Jesus Cristo. Quem acreditou nele pode ser o pior dos piores, está salvo. Quem não acreditou pode ser o mais santo dos santos. Enganou-se a si mesmo e o destino final é o inferno. Assim como existe vários céus, o inferno só existe 2. Qualquer hora eu vou dizer quantos infernos existem. Vou explicar, mas de cara já digo aqui que só existe 2. Vamos explicar como eles funcionam, mas são apenas 2. Porém, céus existem vários. Se você gostou, compartilhe este vídeo, se inscreva aí no meu canal, no YouTube, adquira os meus livros pelo Mercado Livre, você vai ter condições de comprar Grande Tribulação, Sinais Iminentes da Volta de Jesus, Galardão, um manual prático para o desenvolvimento cristão e Anjos, quem são e o que fazem. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Fique na paz.